para gravar aqui. Bom, então, a aula de hoje, a gente vai dar continuidade, né, aos ossos da cabeça, que a gente começou a ver a aula anterior, e a gente começa a ver os ossos de tronco, tá? Eu tinha dito para vocês que a gente ia fazer uma atividade hoje, mas eu fiquei sem energia, voltou agora há pouco, então não deu tempo de eu preparar, tá, gente? Então, a gente vai deixar para semana que vem, tá? Deixa eu projetar aqui. Vocês estão vendo a minha tela? Sim? Professora, Hum, só fazer o negócio ficar maior. Aí. Bom, então a gente parou. Opa, foi demais. A gente parou nessa figura, né, na aula passada. Então, nós vimos os acidentes internos da cabeça, né? Começamos pelos acidentes posteriores, onde nós começamos a ver, né, que no osso occipital, o acidente mais visível dele, né, é esse grande buraco que nós chamamos de forame magno, né, que é inserido nesse osso, tá? Aí nós vemos aqui, ó, osso temporal, parietal, né, que seria esses dois ossos superiores, e abaixo dele estaria o osso temporal. Vocês lembram que numa vista lateral, no osso temporal, existia uma abertura que formava o ouvido externo, chamado de meato acústico externo? E eu comentei com vocês que essa abertura ela também acontecia lá dentro da cabeça, tá? Como meato acústico interno. Então, nós vemos que aqui no osso temporal, internamente, nós também vamos ter o meato acústico interno. Nessa imagem, ele está bem ruinzinho de ver, mas seria essa estrutura aqui, ó, tá? Que nós temos do lado direito e nós também vamos ter do lado esquerdo, ok? Então, a mesma abertura que a gente tem externamente, a gente também vai ter internamente. Beleza? À frente, né, nós vemos o osso chamado de esfenoide, que seria esse em formato de morcego, né? Algumas pessoas conseguem enxergar essa estrutura como tendo essa forma. E aí esse osso, ele vai apresentar alguns elementos anatômicos, tá? Alguns acidentes, né, ósseos. E aí nós vamos começar da parte central. Essa região centralizada desse osso, que seria essa área, se nós traçássemos uma linha imaginária, né, formaria uma estrutura em forma de retângulo. Essa estrutura em forma de retângulo, ela recebe a nomenclatura anatômica de cela túrcica, certo? Então, essa área central do esfenoide, né, onde eu traço uma linha imaginária, formando uma estrutura que lembra um retângulo, é chamado de cela túrcica. A cela túrcica, ela tem uma pequena depressão, que seria essa região aqui, ó, aonde se localiza uma fossa, tá? Então, é como se fosse uma pequena cavidade. Nessa pequena cavidade, vai se depositar uma importante glândula
que é chamada de glândula hipófise. Ela produz vários hormônios essenciais para o desenvolvimento do corpo humano. Então, essa fossa, né, essa pequena depressão, ela recebe a nomenclatura de fossa hipofisária. Professora, qual é o nome da glândula? A glândula é hipófise. Tá? E ela fica sobre a fossa hipofisária. Ainda no esfenoide, nós vemos duas aberturas, ó, dois buraquinhos aqui, que vão possibilitar a passagem do nervo óptico, tá? Então, dois buracos que possibilitam a passagem do nervo óptico. Então, esses forames a gente vai chamar de forame óptico, tá? Um direito e um esquerdo. Eles saem da base do cérebro, né? Da base do encéfalo e vão lá para a cavidade orbitária, lá para o olho. E seria nesses pontos aqui. O esfenoide, né, por ter essa característica da galera dizer que ele parece um morcego, ele tem dois acidentes ósseos que são chamados de asa. Então, ele tem uma asa superior aqui, ó, chamada de asa menor, que seria essa. Uma direita, desculpa, uma direita e uma esquerda. E uma inferior, que seria essa, chamada de asa maior. Tá? Uma de cada lado também. Alguma dúvida, pessoal? Certo. À frente, né, então anterior ao osso esfenoide, nós temos o osso etimoide, que seria esse em amarelinho. Nessa imagem, ou melhor, nessa vista superior, nós estamos vendo só um pedacinho desse osso, tá? O restante dele está inserido dentro da cavidade nasal, ok? Então, o que a gente vê aqui, né, na cavidade, dentro da cavidade craniana, são apenas dois acidentes ósseos. Então, nós vemos uma lâmina, que seria essa estrutura aqui, ó, tá? Toda perfuradinha. Estão vendo? Vários buraquinhos. Chamada de lâmina crivosa, tá? Ela recebe essa nomenclatura por conta desses buraquinhos, né? Que são os crivos. Então, essas lâminas, essa estrutura é chamada de lâmina crivosa. E sobre a lâmina crivosa, sai uma protuberância, tá? Como se fosse uma paredinha, chamada de crista galli. Não está aqui nesse slide, eu vou escrever aqui no chat.
tá? Então, o segundo acidente ósseo do etimoide que nós vemos nessa imagem é a crista Galli, ok? Professor, Hum, você pode olhar ato acústico interno, fazendo favor? o meato acústico interno aqui, ó, tá? De um lado e aqui do outro. Respondi? Professora, obrigada. Imagina. A minha internet está cortando um pouquinho, tá, gente? Então, se der uma travada aí, vocês mandem no chat ali se eu não responder, tá? Ó, então, aqui nessa figura, a gente consegue entender melhor um pouquinho o etimoide. Então, aqui a gente está enxergando ele, tá? Essa saliência aqui, ó, essa protuberância, que seria a crista Galli, tá? Essa elevação. E ao lado da crista Galli estaria as lâminas crivosas, né? Uma direita e uma esquerda, tá certo? Aqui, né, é só para representar os ossos pneumáticos, a gente já comentou um pouquinho sobre eles, né? É a localização deles. Então, nós vimos que os ossos pneumáticos, eles têm a característica de apresentar espaços no seu interior, né? Essa característica faz com que esses ossos tornem-se leves, né? E que apresentem no seu, nesses espaços, um tecido mucoso que vai auxiliar na passagem do ar, tá? Então, aqui nós vemos, ó, o osso etimoide, o osso frontal, que é um pneumático, a maxila, né? A gente, o esfenoide também, mas nessa representação a gente não consegue enxergar, tá? Eu trouxe nessa figura também para você, eu comentei um pouquinho com vocês quando a gente falou sobre coanas, né? Que as coanas elas são a continuação das narinas e que elas são divididas em duas, né? Uma direita e uma esquerda. E essa divisão ela é recorrente da formação do septo nasal, né? Que é essa parede que divide a cavidade nasal em duas. E a formação do septo nasal acontece a partir da união, olhem, do osso vomer, né, que forma, acontece através da sua lâmina, que se articula com a lâmina do osso etimoide. Então, como esses dois ossos eles são articulados, né, eles acabam formando essa parede, né, que é o septo nasal, dividindo a cavidade nasal em duas, tá? Por isso que nós temos narina direita e esquerda, coanas direita e esquerda, ok? Aqui é uma representação melhor, ó. Então nós vemos, esse é o osso etimoide, aqui nós vemos crista Galli, aqui nós vemos, ó, lâmina crivosa, crista Galli, e aqui o osso vomer, ó. Então o vomer ele forma a sua lâmina, tá vendo? A lâmina do vomer se articula com a lâmina do osso etimoide. Essa articulação forma, então, essa parede, que é uma parede medial, dividindo a cavidade nasal em duas, tá? E essa estrutura, né, nós vamos chamar de septo nasal. Uma característica muito interessante do osso etimoide é que esses buraquinhos, né, ou esses crivos existentes na lâmina crivosa, eles possibilitam a passagem do nervo óptico, né? Então, sobre a lâmina crivosa está um dos nervos faciais. E esse nervo, ele é responsável pela sensibilidade olfativa. Como esse nervo é responsável pela sensibilidade olfativa, ele precisa passar pelo osso,
tá? Então, ele passa por esses crivos. Passando por esses crivos, ele vai se depositar por essa área, né, que seria uma área cartilagínea inserida dentro da cavidade nasal, chamada de concha nasal superior. E é nessa região de concha nasal superior que a olfação, né, a sensibilidade, o sentido de olfato acontece, tá? Então, dentro da nossa cavidade nasal, o cheiro, né, a sensação de olfato, ela acontece apenas nessa região superior, tá? Que é a região mais próxima ao osso etimoide. Toda a área restante da cavidade nasal é apenas uma área respiratória, responsável pela filtração do ar, pelo aquecimento e pela umidificação antes dele entrar para o sistema respiratório inferior, tá? Professora, Hum, nervo óptico, ele passa pelos do esfenoide ou do etimoide? o nervo olfatório, ele vai passar pelos crivos do etimoide, lá na lâmina crivosa, que é essa aqui, ó. O olfatório, ele passa pelo forame óptico, que está inserido no esfenoide, certo? Tá? E aí, o que que acontece, ó? Sobre a parede medial, né, que seria o septo nasal, lá da cavidade nasal, vão estar essas cartilagens, né, que são as conchas nasais, que nós temos três, tá? A concha nasal superior, que é essa que está em contato direto, né, com o osso etimoide. A concha nasal média, que seria essa de baixo. E a concha nasal inferior, que é essa terceira, ok? Certo, gente? Professora, Sim. Nessa figura, só para representar, né, então, os seios paranasais, aí nós vemos, ó, o seio etimoidal, que é um único e grande, né? Aqui nós vemos os 8 seios etimoidais, que são 8 pequenos. O seio maxilar, que é um seio bem grande, tá? É o maior seio que nós temos na face. Então, as pessoas que têm sinusite nesse seio, elas é o seio que mais causa dor, tá? É esse seio. Por isso que há a sensação de que os dentes vão cair. E o seio frontal, tá? Que aí são dois também. Bom, então, no pescoço, nós temos um único osso que não é articulável a nenhum outro osso, tá? É um osso irregular, chamado de osso ióide. Eu trago esse osso só para critério de conhecimento mesmo, tá, gente? Eu não cobro ele na prova, a gente pouco estuda porque a gente nem tem ele no laboratório devido ao tamanho, ele é facilmente, é um dos primeiros ossos que se desintegram depois no processo de decomposição do corpo por conta do seu tamanho. Esse osso, ele é articulável apenas à musculatura, tá? Ele fica logo abaixo aqui do pescoço, acima da cartilagem tireoide. Então, se vocês levantarem o pescoço, né, e pressionarem essa área, vocês vão sentir o ocioide. Esse é o principal osso da esganadura, né? Uma pessoa que morre por enforcamento, esse osso é responsável pelo enforcamento porque ele é o primeiro a ser quebrado, então ele acaba auxiliando, né, no fechamento da faringe e da laringe, interrompendo a passagem de ar, tá? Então, desse osso é basicamente isso que a gente vê, ok?
Bom, o último osso da cabeça, né, que é a mandíbula. Então, eu falei bastante para vocês que a mandíbula é o único osso móvel que nós temos na cabeça. É um osso irregular. Ela vai apresentar, né, numa vista anterior, 3 processos muito bem diferenciáveis. Então, o primeiro a gente já comentou um pouquinho dele, que são os processos alveolares, né, que são essas pequenas cavidades onde estão inseridos os dentes. Toda essa estrutura aqui, ó, nessa vista anterior, é chamada de corpo da mandíbula. E na vista anterior, nós ainda vemos essas duas aberturas, ó, uma direita e uma esquerda, que possibilita a passagem de alguns nervos, chamado de forame mentual. Ok? Professora, Hum. Numa vista lateral, então ela vai apresentar elementos anatômicos mais evidentes, tá? Então nós ainda conseguimos enxergar, né, todo o corpo da mandíbula, né? Que seria essa estrutura que nós estamos enxergando, ok? E aí o que que nós vemos? Que ela tem, olha, uma base, né, que seria essa região aqui, ó, ok? Que é a base da mandíbula. A base forma um ângulo, estão vendo? Que é essa área. O ângulo da mandíbula sobe e origina um acidente anatômico chamado de ramo, tá? Ramo da mandíbula. Então, olha só, vamos repetir aqui. Então, tudo aqui a gente chamou de corpo, né? Corpo da mandíbula. O corpo vai ter a base. A base forma um ângulo. O ângulo sobe, então eu tenho o ramo. Beleza? E aí nós vemos no ramo 2 processos, ó, um anterior e um posterior. Um estreito e um arredondado, tá bom? O estreitinho, que seria esse, nós vamos chamar de processo condilar, tá? Que é o processo anterior. O arredondado, nós vamos chamar de processo coronoide.
no processo coronoide, essa estrutura que é arredondada, tá? Nesse outro processo aqui é mais fácil da gente ver, tá? Que seria essa área aqui, ó. Anatomicamente, essa região, ela é chamada de cabeça da mandíbula. É a cabeça da mandíbula que se articula na fossa mandibular, lá no crânio. O ramo é essa área aqui, ó, tá? Que seria essa área que está subindo. Entre o processo condilar e o processo coronoide, nós vemos essa depressão, né? Como se houvesse uma mordida no osso, né? Que foi tirada uma parte dele. Então, essa depressão nós vamos chamar de incisura mandibular. Ok? Nós ainda vemos nessa imagem, né? Os processos alveolares, que a gente já falou dele lá na figura anterior, né? E um forame mentual. Então, gente, de cabeça, né, de ossos de cabeça, nós finalizamos o conteúdo aqui na mandíbula, tá? Então, seria basicamente esses ossos que nós estudamos. Com certeza, existem vários outros elementos anatômicos, na hora que vocês forem pegar algum livro mais específico, principalmente o pessoal da odonto, tá? Mas esses são as estruturas anatômicas que são generalizadas para todos os cursos, tá? E que vocês vão aplicar a todo momento na vida profissional de vocês, tá bom? Certo? Alguma pergunta, pessoal? A cabeça da mandíbula, você falou que ela se articula com... Se articula com a fossa mandibular, que fica aqui, ó. Quer ver? Deixa eu pegar o slide aqui, que a gente viu na aula anterior. Aqui, ó. Tá? Nessa região. E aí o processo coronoide, ele entra aqui, ó. Quer ver? Tem uma aqui. Aqui a gente vê a cabeça da mandíbula, ó, na fossa mandibular. Uhum. E aqui o processo coronoide na fossa temporal. Certo? Uhum. Obrigada. Imagina. Deixa eu fechar aqui. Bom, então, de ossos de cabeça seria basicamente isso, tá, pessoal? Deixa eu... E aí, para a gente não perder muito tempo, a gente já começa falando sobre ossos de tronco. Bom, então, os ossos a cabeça, teoricamente, né, ela se articula no esqueleto axial, né, com o tronco. O tronco, ele é formado por um conjunto ósseo, né, composto pela coluna vertebral, que é um empilhamento de 32 ossos aproximadamente, pelo osso externo, que é esse osso anterior, né, que forma o tórax, e pelos ossos da costela, tá? Então, esse conjunto ósseo
ele origina o tronco. Então, a gente começa estudando de uma forma isolada, tá? Os ossos, para ficar mais fácil de vocês entenderem. A coluna vertebral, então, como eu comentei, ela é formada por 32 ossos. E ela, por conta de possuir, né, uma longa distribuição no tronco, ela é dividida em 4 regiões muito bem específicas. Então, a primeira região, que seria essa de articulação com a cabeça, né, e que sustenta realmente a cabeça, formando o pescoço, é chamada de região cervical, formada por 7 ossos. Abaixo dela, né, vem a região torácica, que é a região da coluna vertebral que se articula com as costelas, né, formando o tórax. É composta por 12 ossos, então chamada de coluna torácica ou região torácica. Abaixo da região torácica, né, nós temos a região lombar, que seria essa área aqui, ó, formada por 5 vértebras, né, ou 5 ossos. E a região pélvica, que é formada também por 5 ossos, tá? Que seria a região terminal da coluna vertebral. Como a coluna vertebral, ela tem como finalidade, né, nos manter eretos, né, permitir que a gente realize os movimentos com muita amplitude. Ela também tem a função de amortecer impactos. Então, vocês vão ver que quanto mais distante o osso está da cabeça, maior é esse osso, né? Então, evolutivamente, a coluna ela tem como finalidade esse amortecimento. A coluna vertebral, ela não a gente não nasce com ela, né, já desenvolvida, né? A partir do momento em que o embrião é formado, que começa o seu processo de desenvolvimento embrionário, esses ossos, eles começam a se desenvolver a partir de uma disposição, tá? E eles têm essa característica de curva, estão vendo? Então, na fase embrionária, a nossa coluna, ela apresenta uma característica de curvatura chamada de curvatura primária, tá? É uma coluna que não consegue manter o indivíduo ereto, ela não tem estabilidade, né? Um recém-nascido, quando ele nasce, ele não consegue nem manter a cabeça ereta, né? Ele precisa passar por um processo de adaptação e de desenvolvimento, né? E que requer alguns meses para que ele comece